Ok, meus amigos, vamos dar continuidade aqui para a gente caminhar para encerrar o tema nexo causal. No bloco anterior, a gente fechava analisando aqui a questão da causalidade, ou melhor, primeiro da equivalência dos antecedentes, que é a conditio sine qua non, que a gente viu que é a grande regra do nosso ordenamento jurídico, lá do artigo 13, caput do Código Penal, e vimos a regra da causalidade adequada, que é a exceção no artigo 13, parágrafo 1º. E vimos, eu comentei no finalzinho, que ainda falta uma teoria, que é a teoria da imputação objetiva. Então, eu vou falar da teoria da imputação objetiva e depois a gente conclui o tema nexo causal falando das concausas absolutamente e relativamente independentes. Veja bem, o que a gente tem a dizer aqui sobre a ideia de imputação objetiva? Seria aqui a terceira teoria, imputação objetiva. Vimos aqui então que a gente tem uma primeira teoria, que é aquela acolhida como regra no nosso Código Penal, no artigo 13 caput, está aqui na tela anterior, criada por Julius Glasser, depois aderiram a ela von Bury e o Stuart Mill, e von Bury é realmente a grande referência em relação a essa teoria, e tem a teoria da eliminação hipotética, do Tirran e etc. E a gente viu que a causalidade adequada, que é acolhida no nosso Código Penal como exceção, no artigo 13, parágrafo 1º, que é acolhida aí por von Kris. E a gente avança para a imputação objetiva, então, que eu já lhe antecipo, ela não está prevista no nosso Código Penal, não tem previsão no nosso Código Penal para a teoria da imputação objetiva, mas os defensores dessa teoria vão nos dizer que ela é compatível com o nosso Código Penal, ou seja, não há previsão expressa sobre essa teoria, mas que ela seria plenamente compatível com o nosso Código Penal. O que é que nós temos aqui? Essa teoria ela é desenvolvida na primeira metade do século XX, Primeiro se encontra lá na obra do Larens, Karl Larens, que escreve sua obra em 1927, aí depois na obra do Honig, que escreve sua obra em 1930, ali a gente já tem um embrião da ideia de imputação objetiva, mas indubitavelmente hoje as grandes referências sobre esse tema são Klaus Roxin e Ginter Jacobs. Klaus Roxin e Ginter Jacobs são realmente as duas grandes referências atualmente quando a gente fala em teoria da imputação objetiva. O que é imputação objetiva? Só para a gente compreender por que o nosso código adere expressamente à conditio sine qua non como grande regra. Claro, a gente tem a causalidade adequada ali no parágrafo 1º que a gente analisou, mas como exceção. Mas a grande regra é o caput do artigo 13, que é a teoria da conditio sine qua non, a teoria da equivalência dos antecedentes. Então a pergunta que fica é, se nosso código aderiu expressamente à teoria da conditio sine qua non, como é que os autores da teoria, como é que os defensores da teoria da imputação objetiva vão dizer que essa teoria é compatível com o nosso código, se o código aderiu expressamente a uma outra teoria? Aí é que tá, meus amigos. Os defensores dessa teoria vão dizer que a imputação objetiva é compatível com o nosso Código Penal por uma razão muito simples. É que a teoria da imputação objetiva, ela não pretende sobrepujar a teoria da conditio sine qua non. Ela não pretende desconsiderar a relevância da teoria da conditio sine qua non. Ela não pretende desdizer o que diz a teoria da conditio sine qua non. É que aquilo que a conditio sine qua non traz, a imputação objetiva acrescenta um elemento. Ou seja, ela pretende, na verdade, complementar a teoria da conditio sine qua non. É essa a ideia, meus amigos, aqui da teoria da imputação objetiva. E completaria a conditio sine qua non de que forma? Bom, nós vimos aqui que a conditio sine qua non, ela nos diz que tudo que contribuiu para que o resultado ocorresse da forma como ocorreu é causa do resultado. Que a gente pode concluir dizendo que essa teoria não diferencia causa de concausa. Concausa seria a causa da causa, seria a causa anterior. Para a teoria da conditio sine qua non não se diferencia causa de concausa. Tudo que contribuiu para que o resultado ocorresse da forma como ocorreu seria aqui, meus amigos, uma situação realmente seria uma situação realmente de causa, É o que a gente vai chamar aqui, meus amigos, Essa questão é efetivamente uma causalidade relacionada aqui a essa temática, Uma causalidade relacionada a tudo aquilo que contribuiu
contribuiu para a produção do resultado, tudo que contribuiu para que o resultado tivesse ocorrido da forma como ocorreu. A isto, meus amigos, veja, nós precisamos lembrar que a isto nós vamos chamar de causalidade material. A isso nós vamos chamar de causalidade material. Vou colocar aqui na outra tela, tá? O que é essa causalidade material? Causalidade material é a equivalência dos antecedentes. Então, causalidade material é a equivalência dos antecedentes, ou seja, é essa ideia de que tudo que contribuiu para que o resultado tivesse ocorrido da forma como ocorreu seria a causa do resultado. Por que o nome da condicio sine qua non é teoria da equivalência dos antecedentes? É porque, como eu disse, eles não diferenciam causa de concausa. Então, todas as antecedentes que contribuíram de algum modo será considerada causa, por isso que é a equivalência dos antecedentes. Só que a gente viu que o grande problema da teoria da condicio sine qua non é que ela pode regredir ao infinito. E para isso a gente precisa de um limite. Qual é o limite? O limite é dolo ou culpa, que é o que a gente vai chamar de causalidade psíquica ou causalidade psicológica, né? Que eu vou colocar aqui é dolo e culpa. Ou seja, eu só vou considerar causa se efetivamente houver ali o elemento psicológico, se efetivamente houver ali o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Isso a gente chama de causalidade psíquica. Então, assim, para a teoria da equivalência dos antecedentes, o limite para imputação, lembre que imputar é atribuir, aqui imputação é no sentido de atribuir responsabilidade. Para a equivalência dos antecedentes, o limite da imputação é o limite subjetivo. Por que é um limite subjetivo? Porque o limite se encontra exatamente no elemento subjetivo, que é, como a gente sabe, dolo ou culpa. Aqui é o elemento subjetivo. Então, para essa teoria, o que limita a imputação é, meus amigos, o elemento subjetivo, dolo ou culpa. O que é a teoria da imputação objetiva? Teoria da imputação objetiva significa nós criarmos mais um limite para imputação. É por isso que é interessante quando alguns autores, a exemplo de Paulo Queiroz, eles dizem assim, na verdade, a teoria da imputação objetiva é uma teoria da, entre aspas, desimputação objetiva. Desimputação, entre aspas, é um neologismo, né? Desimputação objetiva. Por que desimputação objetiva? Porque a teoria da imputação objetiva, na verdade, ela pretende criar um limite objetivo para a imputação. Veja que pela equivalência dos antecedentes, o limite para imputação é um limite subjetivo, que é dolo ou culpa, é o limite subjetivo. Mas para imputação objetiva eu criaria mais um limite. Esse limite seria um limite objetivo. Esse limite objetivo, meus amigos, seria a criação de uma causalidade normativa. Causalidade normativa como limite objetivo para a imputação. E o que seria essa causalidade normativa? Ou seja, qual seria esse limite para a imputação? Qual seria esse limite para imputar a responsabilidade ao agente? Esse limite estaria na ideia de risco, mais particularmente no risco proibido. Vamos entender isso aqui. Quando eu chegar nos exemplos vai ficar tudo muito mais claro. Mas por enquanto é importante a gente lembrar. Como eu disse, a teoria da imputação objetiva ela não pretende sobrepujar a teoria da equivalência dos antecedentes. Ela aproveita muito do que foi dito pela equivalência dos antecedentes, mas aquilo que a gente tem na equivalência dos antecedentes, ela acrescenta um elemento. Que elemento é esse? Um elemento de limitação da imputação. E essa limitação seria objetiva, não apenas aquela limitação subjetiva lá da teoria da condicio sine qua non. A gente teria um limite objetivo. E onde é que estaria esse limite objetivo? Esse limite objetivo, meus amigos, estaria exatamente na ideia de risco proibido. E aí é que esses autores vão vir dizer o seguinte, olha, eu só posso falar em causalidade, lembre que para eles, né, para a equivalência dos antecedentes, para eu falar em causalidade, eu preciso da causalidade material, ou seja, né, que tenha contribuído para produzir o resultado, para que o resultado tivesse ocorrido da forma como ocorreu, é a causalidade material, e também que eu tivesse o elemento subjetivo, que é a causalidade psíquica, a causalidade psicológica, a causalidade subjetiva, né? Mas para a teoria da imputação objetiva, além disto, eu preciso aqui da causalidade normativa. O que é que significa isso?
significa que só existe nexo causal se a conduta do agente, meus amigos, se ela criar ou incrementar um risco proibido. Então, só existe causalidade, tá? Eu só vou poder imputar o resultado àquela conduta, e, portanto, só existe causalidade, se houver realmente aqui uma conduta que tenha criado ou incrementado um risco proibido. Significando dizer que não há causalidade quando a conduta do agente criou ou incrementou um risco permitido, e também não há causalidade quando a conduta diminuiu um risco proibido. Então, vou colocar aqui que não há causalidade, portanto, não há nexo causal quando a conduta criar ou incrementar um risco permitido, criar ou incrementar risco permitido, e também quando ela diminuir risco proibido. Risco proibido. Vamos lá. Então, por exemplo, me dá um exemplo em que uma conduta não teria imputação, de acordo com essa teoria, porque ela criou ou incrementou um risco permitido. Primeiro, a gente precisa compreender que a ideia de risco aqui, risco proibido ou risco permitido, é o risco proibido pela norma ou o risco permitido pela norma. Então, por exemplo, Jacob cita um exemplo bem interessante. Jacob cita o seguinte exemplo. Imagina um sujeito que ele quer que o tio morra porque ele é o único herdeiro de um tio rico. Então ele está doido para que o tio morra para ele ficar com a herança. Mas ele vai e mata o tio? Não, ele não matou o tio. Mas o que é que ele faz? Ele quer que o tio morra, ele quer que efetivamente... Então, o que é que ele faz? Ele compra para o tio uma passagem de avião para que o tio vá passar férias nas Bahamas. E aí, ele compra a passagem de avião. Então ele coloca uma bomba no avião e mata o tio? Não. O que é que ele faz? Ele compra a passagem de avião e fica torcendo para o avião cair e matar o tio. É isso que ele faz. E o que é que acontece? O avião cai e mata o tio. Tá, peraí. Vamos tentar raciocinar aqui diante da teoria da equivalência dos antecedentes. Ou seja, não vamos falar por enquanto de imputação objetiva. Pela teoria da equivalência dos antecedentes, a gente se perguntaria: a conduta do sobrinho é causa do resultado? É. Não é? Falando só sob o ponto de vista da causalidade material, é. Por quê? Porque se ele não tivesse comprado a passagem, o tio não estaria no avião. Se o tio não estivesse no avião, não teria morrido com a queda do avião. Ou seja, ter comprado a passagem deu causa ao resultado? Deu causa ao resultado. Então eu tenho aqui uma causalidade material. Mas espera aí, mas a teoria da equivalência dos antecedentes tem um limite que a gente já sabe. Qual é o limite? O limite é dolo ou culpa. Só que perceba, nesse caso, o sobrinho tem dolo. Quer dizer, ele comprou a passagem esperando que o avião caísse para o tio morrer. Não importa, era a crença dele. Ele acreditou que foi ele que derrubou o avião com a força do pensamento. Então ele acreditou que torcia e o avião caiu e o tio morreu. Então assim, na verdade, esse sobrinho ele agiu com dolo, ele agiu com ânimos necandi. Ele não fez algo de concreto para o avião cair, mas ele comprou a passagem com a intenção de matar o tio e o avião caiu e matou o tio. Tá, então peraí. Então você está me dizendo que se eu não adotar a teoria da imputação objetiva, se eu adotar a teoria da equivalência dos antecedentes, eu vou condenar esse sobrinho por homicídio? Não, eu não vou condenar. Sabe por que eu não vou condenar? Volte comigo aqui para a tela. O que eu estou lhe dizendo é que, pela teoria da equivalência dos antecedentes, esse sobrinho teria praticado um fato típico. É isso que eu estou lhe dizendo. Por quê? Porque ele teria praticado uma conduta. Que conduta ele teria praticado? Uma ação
dolosa. A gente sabe que conduta é ação ou omissão dolosa ou culposa. No exemplo do sobrinho, ele teria praticado uma ação dolosa, ou seja, ele teve a intenção de matar e ele compra a passagem para matar o tio, uma ação dolosa. Produziu um resultado? Produziu. Qual foi o resultado? A morte do tio. O que eu estou lhe dizendo é que, de acordo com a teoria da equivalência dos antecedentes, haveria nexo causal entre a conduta e o resultado. Ou seja, eu diria que o resultado foi praticado por essa conduta. Por quê? Porque se ele não tivesse comprado a passagem, o tio não teria morrido, e o limite para a teoria da equivalência dos antecedentes é o elemento subjetivo, ou seja, dolo ou culpa, e esse sobrinho agiu com dolo. Então, pela teoria da equivalência dos antecedentes, eu teria conduta, teria resultado e teria nexo causal. E, consequentemente, eu teria tipicidade, porque o homicídio está previsto em lei, tá? Ou seja, o que eu estou dizendo é que, pela teoria da equivalência dos antecedentes, eu teria aqui um fato típico. Então eu volto à pergunta original. Então o sobrinho seria punido? Não, ele não seria punido. Por quê? Porque aí eu teria uma excludente de ilicitude em favor do sobrinho. Qual é a excludente de ilicitude? O exercício regular de direito. Por quê? Porque exercício regular de direito significa praticar uma conduta que é permitida pelo ordenamento jurídico. Ora, comprar a passagem de avião é uma conduta permitida pelo ordenamento jurídico, então eu teria, em benefício do sobrinho, um excludente de ilicitude. Eu teria fato típico e excludente de ilicitude pela teoria da equivalência dos antecedentes. Aí é o que eu disse. A teoria da imputação objetiva, ela pretende criar mais um limite para imputação, mais um limite para eu imputar a responsabilidade ao agente. E aí o que é que diz a teoria da imputação objetiva? Que eu só vou falar em causa se o agente, com a sua conduta, criou ou incrementou um risco proibido pela norma. E aí eu já coloquei aqui na tela anterior, acompanhe comigo, que aqui ó, na linha A, eu já tinha colocado aí que o agente não comete, não responde pelo resultado, ou seja, eu não digo que existe causa quando a conduta dele cria ou incrementa um risco permitido. Ora, andar de avião é um risco, mas é um risco permitido pelo ordenamento jurídico, permitido pela vida em sociedade. Então, o sobrinho, na verdade, criou ali um risco permitido para o sobrinho. E por isso, pela teoria da imputação objetiva, o que é que a gente diria? A gente diria que a conduta do sobrinho é fato atípico. Por que fato atípico? Porque tem conduta, que é ação dolosa, ele queria matar, tem o resultado, que é a morte do tio, só que não teria nexo causal, ou seja, eu não teria o elo entre a conduta e o resultado, ou seja, eu não poderia dizer juridicamente que o resultado foi praticado, foi produzido por essa conduta. E por que não? Porque o resultado só é produzido pela conduta se ele criar ou incrementar um risco proibido pela norma, e não quando ele cria ou incrementa um risco permitido pela norma. Então, se o sobrinho tivesse dado um tiro no tio, tivesse colocado veneno na comida do tio, em todas essas situações eu falaria em nexo causal, porque em todas essas situações eu teria a criação de um risco que é proibido pela norma jurídica. Mas quando ele compra uma passagem de avião, ele cria um risco que é permitido pelo ordenamento jurídico e pela teoria da imputação objetiva, portanto, não haveria nexo causal. Agora, eu coloquei aqui uma outra questão, né, que é a questão seguinte, veja que eu disse, não há causa quando o agente cria ou incrementa um risco permitido pela norma, que é esse exemplo do sobrinho e do tio que faleceu no acidente de avião. E eu coloquei aqui embaixo também que não haverá causalidade, não haverá causa, portanto, quando a conduta do agente procura diminuir um risco proibido pela norma. Por exemplo, um sujeito viu que um carro desgovernado está sem freio, está descendo a ladeira e vai esmagar uma criança contra a parede. E esse sujeito, então, o que é que ele faz? Ele vai, empurra a criança para o lado, a criança se arrebenta no chão, mas o carro vai, se choca contra a parede e a criança tem a sua vida salva. Veja que nessa situação, de novo, eu vou fazer com vocês o raciocínio de pensar esse caso à luz da teoria da equivalência dos antecedentes. Pela teoria da equivalência dos antecedentes, volte comigo aqui para a tela, veja que, em relação às lesões corporais sofridas pela criança, esse sujeito teria praticado um fato típico. Por quê? Porque ele praticou uma ação dolosa,
Houve dolo da parte dele? Sim, ele teve a intenção de empurrar a criança. Claro, para salvar a vida dela, óbvio, mas foi uma ação dolosa, né? Ele quis realmente empurrar a criança para que a criança caísse no chão. Que caísse no chão para se livrar do carro, né? Para não morrer esmagada. Mas ele agiu com dolo? Agiu com dolo, né? Então ele praticou uma ação dolosa. Produziu um resultado? Produziu. A criança caiu e se machucou, sofreu lesões ali na sua integridade física. Pela teoria da equivalência dos antecedentes, eu teria nexo causal? Teria, porque a conduta dele produziu o resultado e ele agiu de forma dolosa. Então eu teria nexo causal. E eu teria tipicidade, porque a lesão corporal está prevista em lei como crime. Então esse cara que empurrou a criança para a criança não ser esmagada responderia pelo crime de lesão corporal? Não. Por quê? Porque em benefício dele eu teria um excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Ou seja, ele sacrificou o bem jurídico, integridade física da criança para salvaguardar-lhe o bem jurídico, vida. Então ele agiu em estado de necessidade. Eu diria que ele praticou um fato típico, mas não ilícito, porque ele tem em seu benefício um excludente de ilicitude. Tá bom? Mas aí veja só o que é que acontece. Pela teoria da imputação objetiva, eu diria que o fato é atípico. Por quê? Porque ele praticou uma conduta, que é uma ação dolosa, produziu um resultado, que foram as lesões corporais provocadas na criança, só que não haveria nexo causal. Por que não haveria nexo causal? Porque, como nós colocamos na tela anterior, não fala em nexo causal, pela teoria da imputação objetiva, quando a conduta do agente objetiva diminuir o risco proibido. O risco proibido aqui era o risco que a criança estava sofrendo de ser esmagada. Como a conduta dele foi para diminuir o risco proibido, então não haveria nexo causal e, portanto, eu teria fato atípico, tá bom? Ou seja, perceba que eu procurei esclarecer aqui para vocês o seguinte, que com ou sem a imputação objetiva eu não iria punir a pessoa. Só que sem a imputação objetiva, eu teria nexo causal e, consequentemente, eu teria fato típico. Só não iria punir o sujeito por conta de algum excludente de ilicitude. Mas com a teoria da imputação objetiva, eu nem vou atribuir a responsabilidade, ou melhor, eu nem vou atribuir o resultado ao sujeito, porque ele não teria agido com nexo causal. Por quê? Ou seja, o resultado, entre a conduta e o resultado não teria nexo causal. Por quê? Volte comigo aqui na tela anterior, porque como a gente disse, olha só, para a teoria da equivalência dos antecedentes, para que haja nexo causal, eu preciso da causalidade material e da causalidade subjetiva, que é a causalidade psíquica ou psicológica, né? Ou seja, a causalidade material, que é a conduta ter contribuído para que o resultado tenha ocorrido da forma como ocorreu, e a causalidade psicológica, que é o dolo ou a culpa. Mas para a imputação objetiva, além disso, eu preciso da causalidade normativa, ou seja, eu só falo em nexo causal quando a conduta realmente criou ou incrementou um risco proibido. Se a conduta, por outro lado, procurou criar ou incrementar um risco permitido, como no exemplo do sobrinho que compra passagem para o tio e o avião cai e ele morre, ou se a conduta procurou diminuir o risco proibido, como no exemplo do sujeito que salva a vida da criança, provocando lesões corporais na criança, mas salvando-lhe a vida, nesses casos, pela teoria da imputação objetiva, não teria nexo causal. Tá bom? Bom, olha só. Volta aqui comigo, só para a gente fechar nexo causal, lembrar que existem algumas causas que são, a gente já falou de causas relativamente independentes, lembre que existem causas que são absolutamente independentes. Se as causas são absolutamente independentes, elas rompem o nexo causal. Tá? Então, causas absolutamente independentes podem ser pré-existentes, podem ser concomitantes ou podem ser supervenientes. Me dá um exemplo de causa absolutamente independente pré-existente. Olha bem, imagine você que coloquei veneno ali na comida do sujeito, queria matá-lo, aí ele ingere o veneno e vem uma segunda pessoa e esfaqueia, também queria matá-lo e esfaqueia o sujeito. E aí o sujeito morre e o laudo cadavérico demonstra que ele morreu por conta do envenenamento e não por conta da facada. Perceba que o laudo cadavérico diz que com ou sem a facada ele teria morrido do mesmo jeito e da mesma forma, nas mesmas condições. Ou seja, essa facada, o sujeito não pode responder pelo homicídio
consumado. Por quê? Porque havia uma causa anterior que era absolutamente independente daquela facada, que foi o meu envenenamento. Então eu que envenenei responderia pelo homicídio consumado, o sujeito que esfaqueou responderia pelo homicídio tentado. Claro, quando ele esfaqueou, o sujeito ainda estava vivo, porque se o sujeito já tinha morrido, aí é crime possível, ele não responderia por nada. Veja que eu citei um exemplo de causa absolutamente independente pré-existente. Causa absolutamente independente concomitante seria uma situação na qual, vamos imaginar, meus amigos, A deflagra disparos em B e, ao mesmo tempo, C também deflagra disparos. E aí o laudo cadavérico demonstra que só os tiros deflagrados por A é que ocasionaram a morte. Quer dizer, é uma causa absolutamente independente dos tiros deflagrados por C e são concomitantes, porque os tiros foram deflagrados ao mesmo tempo. Então é uma causa absolutamente independente concomitante. E só quem deu causa ao resultado, ou seja, só quem deflagrou os disparos que mataram o sujeito é que responderá pelo resultado. Aquele que deflagrou os outros disparos responderá pela modalidade tentada. Bom, ainda, causa absolutamente independente superveniente, vamos imaginar uma situação tanto quanto esdrúxula, mas presente em todos os livros. Imagina que eu deflagro um disparo na vítima, a vítima foi alvejada, está se esvaindo em sangue, e instantes depois, a vítima é fulminada por um relâmpago, um raio que caiu em sua cabeça. Ora, o raio e o tiro são absolutamente independentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E como não tem nada a ver uma coisa com a outra, é importante a gente lembrar que nesse caso, ali, ele morreu, digamos que ele morreu pelo raio, então é uma causa superveniente e absolutamente independente. Isso também rompe o nexo causal e eu que atirei com ânimos necandi, com a intenção de matar, eu responderia apenas pela tentativa. Então, quando a causa é absolutamente independente, quer seja ela pré-existente ou concomitante ou superveniente, ela sempre rompe o nexo causal e, portanto, o agente não responde pelo resultado. Agora, quando ela é relativamente independente, ou seja, ela tem algum tipo de relação, aí depende, meus amigos. Porque a gente já falou aqui da causa relativamente independente e superveniente que por si só produziu o resultado. Aí a gente sabe que nesse caso também rompe o nexo causal e o agente responde só pela tentativa, que é aquele exemplo que eu deflagro o disparo em alguém e esse alguém é levado na ambulância, a ambulância sofre um acidente. Todavia, se a causa relativamente independente for pré-existente ou concomitante, veja que, nesses casos, não haverá ruptura do nexo causal e o agente responderá pelo resultado. Por exemplo, o sujeito dá um tiro no sujeito que era hemofílico e ele morre por conta dos sangramentos produzidos pela hemofilia, não conseguir estancar o sangramento e o sujeito morreu. A hemofilia é uma causa relativamente independente e superveniente. Por que relativamente independente? Porque o cara era hemofílico, mas se ele não tivesse levado o tiro, ele não teria sangrado até a morte ali naquelas circunstâncias. Então é uma causa relativamente independente, pré-existente. Pré-existente, né? A hemofilia era pré-existente. Essa causa relativamente independente pré-existente rompe o nexo causal? Não. O atirador responderia pelo homicídio consumado. Responderia pelo homicídio consumado. O mesmo se diga se a causa relativamente independente fosse concomitante, no exemplo em que o sujeito deflagra um disparo na vítima, que era um cardiopata, e aquela cardiopatia, o sujeito quando recebe o tiro, ele tem um ataque cardíaco e morre por conta do ataque cardíaco, mas um ataque cardíaco que foi provocado pelo disparo, ou seja, é uma causa relativamente independente, ele era cardiopata, mas ele só sofre o ataque cardíaco por conta do disparo, então é uma causa relativamente independente, tem uma relação e concomitante, ocorreram ao mesmo tempo e com relação entre si. Nesse caso, não rompe o nexo causal e o atirador responderia pelo resultado morte. Ou seja, meus amigos, se a causa relativamente independente for pré-existente ou concomitante, não rompe o nexo causal. Se for superveniente, depende. Se for superveniente que por si só produziu o resultado, rompe o nexo causal, conforme a gente já tinha analisado no artigo 13, parágrafo 1º. Se ela não produzisse o resultado por si só, não romperia o nexo causal e o agente responderia pelo resultado. Tá bom?
Dito isto, a gente encerra o tema nexo causal e a gente já volta no próximo tema trazendo a tipicidade, que é o quarto elemento do fato típico. Então a gente viu no fato típico o primeiro elemento, que é a conduta humana penalmente relevante, ação, omissão dolosa ou culposa. O segundo elemento, que é o resultado, a gente viu o resultado naturalístico, o resultado normativo. E o nexo causal, que a gente viu as teorias, condicio sine qua non, imputação objetiva, causalidade adequada. Agora a gente vai para o quarto elemento do fato típico, que é a tipicidade. A gente já volta. Vamos lá.